Atos, capítulo 2, versículo 1. Diz assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Amém. Levante as mãos para o céu, diga: meu Deus, meu Pai, fala conosco nesta manhã, através da Tua palavra. Amém. Podeis se assentar, desocupa as vossas mãos, louva o Senhor com as palmas bem alegre. Glória a Deus. Glória a Jesus. Hoje é a quarta-feira do grande mover de Deus, amém? E eu quero aqui hoje trazer uma mensagem que traz o tema: quando o céu se move. Quem crê que o céu está se movendo por nós aqui nesta manhã? Queridos irmãos, nesta manhã de campanha, fomos convocados, não por homens, mas pelo Espírito do Deus vivo, que está presente aqui em nosso meio. O culto desta quarta-feira não é podemos dizer, uma agenda religiosa, mas é um grande encontro com o céu. Deus, nesta manhã, Ele está prestes a inaugurar um novo ciclo espiritual sobre nós aqui nesta manhã. O mesmo Deus que visitou o cenáculo está prestes também a visitar a tua casa nesta manhã, a tua vida e a tua história, com um grande mover de Deus. Em Atos, capítulo 2, nós encontramos não apenas o cumprimento de uma promessa, mas também a manifestação de um propósito. Porque o Espírito Santo não veio apenas para aquecer corações, mas para incendiar gerações. E quando o céu ele se move, nada permanece no mesmo lugar. E nesta manhã Deus está dizendo: prepare-se. Prepare-se, porque eu estou vindo com o vento, com fogo e com glória sobre a tua vida aqui nesta manhã. Aleluia, glória a Deus. O mover de Deus, ele começa com uma convocação à espera, uma espera obediente, como está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 4 ao 5. Após ressuscitar, nós vemos que Jesus ele passou 40 dias aparecendo aos discípulos e falando sobre o reino e ensinando sobre o Espírito. E em um desses encontros, Jesus ele ordena dizendo: não saiam de
Jerusalém. Aleluia. Uma cidade marcada por perseguições, medo e memória da cruz, mas esperem pela promessa do Pai. Ou seja, Jesus disse: não saiam de Jerusalém. E mesmo ressuscitado, Jesus ele não entrega o Espírito imediatamente. Por quê? Porque o revestimento de poder exige um ambiente primeiro de fé. Um ambiente de fé, aleluia. Uma fé, aleluia, madura, ou seja, um ambiente de fé, maturidade e também obediência à palavra de Deus. Obediência a Jesus. E a palavra, quando se diz esperar, ela sugere sobre perseverança, podemos dizer em círculo, ou seja, perseverança em círculo em torno de algo, ou seja, permanecer até que se complete o ciclo de Deus, o ciclo do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos, meus irmãos, amada igreja do Senhor Jesus, que Deus então Ele deseja que nós permanecemos firmes na presença dEle, porque permanecer até que seja completo o ciclo de Deus na nossa vida, aleluia, porque muitos querem o mover de Deus, querem o mover do Senhor, mas às vezes fogem da espera, ou seja, não tem paciência para esperar, ou seja, acaba fugindo da espera. Mas o céu se move sobre aqueles que permanecem no lugar da promessa. Somente o céu se move naqueles que permanecem, aleluia, no lugar da promessa, mesmo quando não há visibilidade nem evidência, mas permanece no lugar da promessa, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E você, quem sabe, pode estar passando por um tempo de espera, passando por um período de espera, parecendo que nada acontece ou não está acontecendo nada, mas a ordem do céu é: permaneça. Permaneça, por quê? Porque o mover virá sobre os que resistem à ansiedade, o mover virá sobre aqueles que resistem ao abandono do processo e até mesmo as distrações da alma, aleluia, ou seja, aquele que permanecer. Porque lá em Isaías capítulo 64, versículo 4 diz: desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvido se percebeu, nem com olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Ou seja, espera no Senhor, aleluia. E o Senhor está dizendo para nós aqui nesta manhã: o lugar onde te pedi para esperar é o mesmo onde derramarei o meu Espírito. E o Senhor diz ainda: não saias do lugar da promessa, porque estou prestes a cumprir o que te prometi em silêncio, assim diz o Senhor. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. O mover de Deus, ele exige unidade, uma unidade profunda e o coração rendido ao Senhor, rendido a Ele. Se você olhar no livro de Atos dos Apóstolos, nós vemos que 120 discípulos se reuniram no cenáculo, ou seja, estava reunido no cenáculo, um ambiente pequeno, talvez sem púlpito, sem holofotes,
mas eles não sabiam o dia exato, nem a hora, nem o método, mas estavam todos reunidos no mesmo lugar, em um só acordo. Ou seja, esperando com paciência. E ali estavam diferentes perfis. Estava Pedro impulsivo, estava Tomé questionador, estava Maria, mãe de Jesus, mas os que unia era a mesma esperança. E qual esperança, pastor? A mesma fé, o mesmo Espírito, porque eles estavam aguardando a presença da manifestação do Espírito Santo de Deus, do grande mover do Senhor. Oh, aleluia, glória a Deus. E nós vemos aqui que o Senhor lhe fala sobre a palavra unânimes. E a palavra unânimes, ela não se refere a opiniões iguais, mas a corações que batem na mesma frequência espiritual. Ou seja, a mesma frequência, porque Deus não precisa de multidão, mas Deus precisa de unidade. O Espírito Santo não desce em meio à divisão, o Espírito Santo não desce ao meio ao orgulho, o Espírito Santo não desce ao meio à competição, mas ele habita aonde há rendição coletiva na presença do Senhor. Oh, Ramasturi me clama labaias. Oh, aleluia. Quero o mover de Deus em sua vida, quero o mover de Deus em sua casa. Restaure o altar da unidade. Aprenda isto. Quero o mover de Deus em sua casa, quero o mover de Deus em sua vida. Restaure o altar da unidade, ou seja, perdoe, sirva, alinhe o seu coração. Aleluia. Porque se não tiver quebrantamento, se não restaurar o altar da unidade, se não perdoar, se não servir, não tem mover de Deus. Não tem mover de Deus, porque o que impede o derramar não é o inferno, preste atenção nisto. O que impede o derramar do Espírito Santo não é o inferno, é o desentendimento dentro do cenáculo. É isto que impede o derramamento do Espírito Santo, é o desentendimento dentro do cenáculo, porque lá em Salmo 133, versículo 1, 2 diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre, assim diz o Senhor. Glória a Deus, aleluia, glória a Jesus. E o Senhor está dizendo aqui nesta manhã: onde houver rendição e reconciliação, ali derramarei o meu poder. Aleluia, ali derramarei o meu poder, unirei os fragmentados e restaurarei os lares, e visitarei o coração de pedra com o meu óleo, assim diz o Senhor. Oh, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, meus irmãos, se nós não alinhar o nosso coração, se nós não viver unidade, se nós, aleluia, não, aleluia, perdoar, se nós não servir, pode orar quanto você quiser, não vai haver derramamento do Espírito Santo. Não vai haver derramamento do Espírito Santo. Aleluia, até mesmo na tua casa.
se não restaurar o altar da unidade, do altar do perdão, de servir um ao outro, não tem derramamento do Espírito Santo, não tem mover do Espírito Santo. Só tem o mover, o derramamento do Espírito Santo onde houver unidade, união, reconciliação. Ali o Senhor derramará o seu poder. Aleluia, glória a Deus. O mover de Deus, ele vem com um som audível e manifestação visível, diz a palavra do Senhor. Aleluia, eu vou repetir: o mover de Deus, ele vem com um som audível e manifestação visível. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, porque o céu, ele rompeu o silêncio, o som veio como de um vento impetuoso, diz a palavra do Senhor. Não foi simbólico, mas foi literal. O mesmo Deus que falou no Sinai, agora ele invadiu o cenáculo com ruído, com fogo e com glória. Línguas como de fogo se repartiram, cada um foi tocado e ninguém ficou de fora. Assim diz o Senhor, ninguém ficou de fora, todos foram tocados, todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia! Oh, glória! O vento impetuoso, meus irmãos, fala sobre o sopro do Espírito Santo, sobre o sopro de vida, porque Deus sopra aonde há sequidão. O fogo que desceu não era um fogo destrutivo como o de Elias, que consumiu o altar, mas sim o fogo que desceu, o fogo que está descendo aqui nesta manhã, é o fogo que transforma, é o fogo que liberta, como no dia do Pentecoste. Este fogo está caindo aqui agora. Em um fogo de capacitação, um fogo de unção e um fogo de identidade está sendo derramado aqui nesta manhã. Quem crê, glorifica e exalte o nome do Senhor. Glória a Deus. Quem sabe tem alguém aqui nesta manhã, ou quem sabe alguém que está nos acompanhando pela transmissão, pela live. Quem sabe você pode estar vivendo uma vida sem som, uma vida sem brilho, uma vida sem direção. Mas hoje Deus está dizendo: vou soprar vida sobre a tua alma e incendiar o teu espírito nesta manhã. Quem crê que Ele vai soprar, levante a tua mão e receba em nome de Jesus. Oh, aleluia, glória a Deus. Ele vai soprar vida sobre a tua alma aqui nesta manhã. Ele vai incendiar o teu espírito. O que era estagnação será uma explosão de glória sobre a tua vida aqui nesta manhã. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus diz lá em João capítulo 3, versículo 8: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito, diz o Senhor. Oh, aleluia. Ou seja, o Senhor está declarando aqui nesta manhã: meu som está vindo sobre a tua casa nesta manhã. Oh, aleluia. O meu som está vindo sobre a tua casa. O meu fogo está reacendendo o teu ministério. O que era cinza será glória. Eu estou acendendo a chama do primeiro amor sobre a tua vida aqui nesta manhã. Quem crê, levante a tua mão e receba em nome de Jesus Cristo. Oh, aleluia,
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, Ele está soprando vidas aqui hoje. Está restaurando, aleluia, altares, ministério. Ele está restaurando nesta manhã. Porque o mover de Deus transforma vidas. O mover de Deus transforma discípulos. O mover de Deus transforma discípulos em mensageiros públicos, mensageiros de Deus. Aleluia. Porque os mesmos homens que estavam escondidos com medo, estavam assustados, agora falavam com ousadia após receber o Espírito Santo. Aleluia. Pedro, o que havia negado, agora ele proclamava com intrepidez a palavra do Senhor. Cada nação ouvia a glória de Deus em sua própria língua. O mover não ficou dentro da sala, o mover não ficou somente no cenáculo, mas espalhou-se para as ruas, espalhou para as nações, espalhou para os séculos. E este mover está presente aqui nesta manhã. É o mover do Espírito Santo. Ele está movendo em todas as áreas da sua vida aqui nesta manhã. Ele está movendo na tua saúde, Ele está movendo no teu espírito, Ele está movendo na tua casa, na tua família, no teu trabalho. Quem crê neste mover, levante a tua mão e adore e glorifique o nome do Senhor. Oh, aleluia! Oh, glória a Deus, aleluias! O Espírito não veio para que os discípulos tivessem experiências particulares, não foi isso, mas para que se tornassem testemunhas públicas. Aleluia. Porque a presença do Espírito, meus irmãos, é uma ativação de propósito. Porque quem é cheio de Deus não consegue se calar. Quem é cheio de Deus, ele glorifica. Quem é cheio de Deus, ele dá glória a Deus. Quem é cheio de Deus, ele fala em mistério. Quem é cheio de Deus, ele adora. Quem é cheio de Deus, ele ora. Ou seja, ele não consegue se calar pela presença do Espírito Santo de Deus. Aleluias, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Você não será mais um crente silencioso, porque Deus te enche nesta manhã. Deus te enche nesta manhã para que você fale. Você será a voz do céu na tua empresa, você será a voz do céu na tua rua, você será a voz do céu na tua casa, você será a voz do céu na tua geração. Prepare-se, você será uma boca profética de Deus. Pode adorar, pode glorificar o nome do Senhor. Oh, aleluia. Isaías capítulo 61, versículo 1. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Oh, aleluia. E o Senhor está dizendo aqui nesta manhã: estou colocando brasas vivas na tua boca aqui hoje. Estou colocando brasas vivas na tua boca aqui hoje. Aonde havia timidez, haverá proclamação, diz o Senhor. Aonde havia silêncio, haverá revelação. Farei de ti uma trombeta entre os povos, assim diz o Senhor. Quem recebe, glorifica e exalte o nome do Senhor Jesus. Ora manto e declama labaia. O mover de Deus gera frutos, meus irmãos. O mover de Deus gera frutos de salvação e inicia um ciclo de avivamento. Oh, aleluia. E eu creio que nesta manhã o Senhor está
iniciando um ciclo de avivamento sobre as nossas vidas. Pedro, ele prega e 3.000 almas se rendem, aleluia, cheio do Espírito Santo. Pedro, que havia negado Jesus por 3 vezes, agora Pedro, cheio do Espírito de Deus, ele prega e 3.000 almas se rendem. O que começou com 120 no cenáculo, o que começou com 120 no secreto, se transformou em milhares no público, aleluia. Não foi um evento emocional, mas foi o início de um mover que atravessou culturas, um mover que atravessou séculos, e um mover que chegou até nós aqui nesta manhã. É o mover do Espírito Santo. Se você não sentiu ainda, glorifica e exalte e recebe este mover do Espírito de Deus sobre a tua vida nesta manhã. Oh, aleluia, glória a Deus, porque o verdadeiro mover do Espírito Santo, meus irmãos, sempre ele gera colheita. Quando o mover é verdadeiro, sempre ele gera colheita. Porque o avivamento sem salvação é somente agitação, não é movimento, não é mover de Deus. Porque o Espírito convence, o Espírito transforma, o Espírito levanta. O cenáculo virou campo missionário e a igreja nasceu cheia, viva e ousada. E esta igreja está aqui nesta manhã, cheio da presença do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Aleluia. E Deus está dizendo para nós aqui nesta manhã: você não foi cheio para ficar parado. Nós não fomos cheios do Espírito Santo para ficar de braços cruzados, porque o mover que te tocou vai tocar também outras pessoas, vai tocar pessoas da tua família, a sua família será salva, o seu bairro será impactado, você será canal de avivamento lá dentro da tua casa, você será canal de avivamento lá no teu bairro. Sabe por quê, meus irmãos? Lá em Abacuque capítulo 2 versículo 14 diz: pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas que cobrem o mar. Ei, hoje começa um ciclo de salvação. Deus está dizendo: hoje começa um ciclo de salvação. Vou visitar os teus filhos. Alamasturi me clama labaia. Vou visitar a tua casa. Vou visitar os teus filhos. Vou abrir os olhos dos teus parentes. Vou trazer de volta os que se afastaram. Avivamento começa com você hoje e vai alcançar a tua casa. Assim diz o Senhor. Quem crê, glorifica e exalte o nome do Senhor. Oh, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O grande mover de Deus não é teoria, meus irmãos. Não é teoria, mas é realidade para os que creem. Para aqueles que creem, para aqueles que têm fé. E hoje o céu se move sobre a tua vida. O céu está se movendo sobre a tua vida aqui nesta manhã. O céu está soprando, o vento está soprando sobre você, o fogo está acendendo, a voz de Deus está soando. Ei, você está pronto para se tornar, aleluia, uma boca de Deus. Você está pronto para ser tomado por uma glória, um poder de Deus que está sendo derramado aqui nesta manhã. Levanta
levante a tua mão e receba este grande mover, o mover que cura, o mover que restaura, o mover que liberta, o mover que salva. Receba em nome de Jesus Cristo. Oh, aleluia. Pode adorar, pode glorificar. Oh, glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Que este mover continue fluindo sobre as nossas vidas. Que este mover continue fluindo dentro da nossa casa, no meio da nossa família. E que este mover possa trazer cura, possa trazer milagres e possa trazer libertações em toda a área da sua vida e da tua família. Que Deus abençoe, que o Espírito Santo continue ministrando em cada coração aqui nesta manhã.